Bom, estamos voltando agora para o nosso bate-papo. Vou pedir para os pastores, então, serem o mais objetivo possível, porque tem muitas perguntas, né? Perguntinha do pessoal que estava em casa, pessoal que está aqui presencialmente, perguntas boas, mas que não dá para a gente ficar, né, discorrendo muito, porque são muitas. Para dar tempo de responder todas as perguntinhas, então eu peço que os pastores tentem, né, na medida do possível, é claro, ser o mais objetivo possível para nós. Amém? Eu vou começar, tá, Lu? Primeira perguntinha aqui comigo. O que é indispensável para ser um obreiro saudável? Aí eu não sei quem começa, se é o pastor Celso, o pastor Adriano, fiquem à vontade. É indispensável que o candidato a obreiro se disponha a fazer tudo isso que a gente falou e mais. Esteja disponível para Deus, disponível para o Espírito Santo e traga a Deus todas as suas fraquezas para Deus, dizendo assim: eu quero mudar, eu quero fazer direito. Amém. Você falou que tinha que ser objetivo, eu tentei. Tá certo. Bom, muito bom. Eu acho que até uma pergunta meio que na sequência dessa que foi feita: qual a principal característica de um obreiro saudável? Bondoso. Bondade. Eu penso que é ele ser bondoso. Benigno. Benigno, bondoso, no amor do Evangelho, não no amor próprio, no amor que entende, mas no amor aprendido pela Bíblia. Pela Bíblia, disposto a ouvir. Disposto a ouvir, né? Um coração mais aberto ao próximo. Tem compaixão pelo outro. Exatamente. Amém. Como fazer para mudar e dominar esse sentimento e emoções? Porque muitas vezes falo que não vou mais agir assim. E quando eu vejo, eu já agi. Então, como eu faço para mudar e dominar esse tipo de sentimento e emoção? Tem gente que nunca vai mudar mesmo. Vai morrer errado. Mas pode não morrer desse jeito. A ajuda é sempre do Espírito Santo. É possível um homem de cara feia voltar a ter bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, pregar para a honra e glória de Jesus, não pregar a Ele. É possível. O que eu faço? Eu busco a ajuda do Espírito Santo. Eu sempre digo, em oração e cantando hinos, buscando a presença de Deus. Eu vou no meu quarto e digo: eu sou um marido péssimo. Eu sou um obreiro por isso, por isso, por isso. É aquilo que eu falei. E conto para o Espírito Santo. Ele vai dizer: esse cara quer a presença minha. E vai lá atender a pessoa. Esse homem quer a minha ajuda. Esse homem admite que ele é. Ele reconhece as emoções dele. Uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é confessar as nossas dificuldades a Ele. Se a gente não faz isso, não dá certo. Daí precisa uma disposição para mudança, né? Disposição para mudança. Agora, aquela história: eu nasci desse jeito, eu sou assim, significa que o Espírito Santo ainda não conseguiu ter acesso. Amém. Perfeito. E para compreender a emoção do outro, eu preciso dominar a minha primeiro? Eu penso que sim, até a gente falou disso. Veja, você compreender as suas emoções, não é que para conhecer a do outro você tem que dominar a sua, mas quando você compreende sobre emoções, sobre a despeito das suas, você começa a pensar assim: eu sou desse jeito, eu tenho uma emoção, eu ajo desse jeito, então quer dizer que o outro também age daquele jeito, pode ser a emoção dele. Você se torna mais condescendente com o comportamento e a ação do outro. Mas por quê? Porque você começou a compreender você mesmo. E você percebe que ele é tão igual a você. Então você não tem mais tanta dificuldade. Mas é lógico que para você realmente compreender, diria o pastor Gil Gouveia, tem que comer 1 quilo de sal junto e demora um tempo, uma vida caminhando. Amém, amém. Amém. A próxima pergunta é interessante porque acho que aconteceu essa semana, apareceu nos noticiários.
Eu vi uma situação de policiais que prenderam e mataram uma pessoa asfixiada dentro do carro da polícia. Não sei se vocês também viram nos noticiários essa notícia. Então, eu mostrei a minha emoção de ódio, me indignei, tive um sentimento de raiva e abuso de autoridade, uma revolta. Mas eu entendi que se ele resistiu à prisão, teria que ser feito alguma coisa, né? Mas o problema, tem problema em sentir, né, de ter esse tipo de sentimento, de ódio, de raiva, de se indignar por tudo isso que aconteceu, mesmo sendo cristão, evangélico, de ter que ter, né, como cristão, ter todos os frutos do Espírito, né? É errado, né? E aí, como é que fica a inteligência, a emoção, a minha saúde espiritual nesse momento? Entendo que não, é uma justa manifestação. É uma raiva e uma ira contra o que é errado. E o que é errado, que está na Bíblia, está nos manuais da polícia, mas nós temos um problema para ver. É que muitos policiais fazem a formação policial, depois põem um revólver, mas nunca deram um tiro. Põem um fuzil, mas nunca utilizaram um fuzil. E quando chega na hora própria de trabalhar, aí, no caso daqueles policiais que prenderam e soltaram o gás lá dentro, não é porque eles são policiais ruins. Eu entendo que é porque eles são pessoas ruins. Aí eles levaram para a polícia uma tese pobre de que nós podemos. Mas ele é ruim porque ele é ruim, não é porque ele é policial. Agora, ele não foi ensinado direito. Não tenho dúvida que a academia não forneceu para ele um bom estudo, um bom conteúdo, uma boa escola. E até rejeitaram, ainda que tenha passado por um bom estudo, por uma boa escola, até rejeitaram isso porque são homens maus. São homens que não são capazes de aprender. Aprender a bondade, aprender a ajudar, aprender a fazer o bem. Porque por mais que resista, por mais que eles tenham resistido, eles não podem, por exemplo, ter esse tipo de ação. E eu diria, pastor Celso, que a pessoa sentir isso é justo, como o pastor Celso falou. O que seria ruim? Ela viver com esse sentimento. Ou ela agora ter esse sentimento a despeito da corporação, Polícia Federal, ou Polícia Militar, ou Advogados do Brasil, ela ter esse sentimento a despeito da corporação. Agora, a despeito daquele ato, sim, ela está justa. Ou ela achar, e aí eu quero respeitar quem teve isso, que ela, para Deus, é melhor que os dois. Exatamente. Todos para Deus são ruins. Agora, uma coisa eu tenho certeza, aqueles dois policiais não são crentes evangélicos. Amém. Porque se eles disserem que são, tem algo errado. O pastor comentou que a Bíblia, Ele? o senhor mesmo, pelo que eu entendi da pergunta, Tá ela se fugindo. torna apenas teoria se não houver a busca do Espírito Santo. O que então eu preciso fazer para transformar isso em prática? Que pergunta complicada e difícil. Eu me sinto honrado com tal pergunta porque eu não sei responder. Como é que é a pergunta mesmo? Vamos lá. O senhor comentou que a Bíblia, A Bíblia não é um livro teórico. ela se torna teoria se não houver a busca do Espírito Santo. Mas veja, meu pai é um grande conhecedor da Bíblia. Grande. Muito mesmo. Ele responde as coisas com Bíblia, mas ele não é crente. Viajando agora para o sul, agora não, há um ano e meio aí atrás, há um ano, parei num posto para abastecer e o dono do posto veio e disse que estava me observando lá. Quando ia terminar de abastecer, que o rapaz ia guardar a mangueira, ele disse, deixa que eu faço. E eu não estou sabendo quem ele é. Aí ele diz, eu sou o dono do posto, vi você lá, vim aqui para a gente conversar. E conversamos sobre Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia inteira, estava em Levíticos. Disse, mas que livro complicado. Eu falei, mas que crente, né? Não sou crente, tenho raiva de crente. Logo, Bíblia, por isso que eu disse que é um livro que pode ser de história.
o livro, a Bíblia não foi feito para ser de história, não é? Mas para ser objetivo, sim. Bom, tenho aquela coisa que Deus chama as pessoas, né? Você se sente que Deus chamou você, né? E por isso você sente que você, quando lê e entende as coisas, é porque Deus chamou você. Logo, a Bíblia é um livro que precisa, assim como trigonometria precisa de um professor para dar as dicas. A Bíblia é um livro que quem dá as dicas é o Espírito Santo de Deus. Então, sem medo. Os crentes precisam pedir, precisam orar. Santo Espírito, esclarece. Ora antes de ler, Depois de ler. e ora depois de ler, a coisa muda. Amém. Amém. É possível se manter saudável como obreiro em uma igreja que está doente? Então, é possível você se manter saudável no individual como obreiro, se ao seu redor a igreja está doente? Acho que não. Tem Mas um aí, pastor, vamos a pergunta. Eu O tenho- cara termina se contaminando. eu tenho dificuldade porque ele, apesar da saudabilidade ser algo que é individual, é eu que cuido da minha, mas é óbvio que se eu estou exposto a um ambiente doente, lembra do que eu falei dos médicos, né? O Gustavo esqueci o nome dele, Schmidt, ele disse que foram quase 1000 médicos que morreram tratando doentes, eles não estavam doentes. É complicado. Isso. Pegaram o Covid tentando salvar gente de Covid. E agora você imagina uma igreja inteira assim? Mas eu me pergunto, e aí eu não quero ofender ninguém, porque eu não sei quem fez a pergunta, mas eu me pergunto assim, não é muita pretensão numa igreja inteira você achar que só você está saudável? Eu não sei quem é o doente da história. Eu fico preocupado, mas enfim, vamos lá. É complicado você tratar, por exemplo, da minha sogra, ficar 10 anos no sofá e você conversando 10 anos, você termina ficando parecido com ela. É difícil isso aí, não é? Bom, eu preferia a resposta do pastor Adriano, mas é complicado. Você se torna meio igual. Meio igual. Fica parecido. Vocês veem, eu cheguei aqui hoje e disse bom dia, a igreja não disse nada. Está acostumada, percebe? Eu não estou dizendo que é doença, não, é pior. É brincadeira. É o piloto automático, pastor. É o piloto automático. Automático. Por que eu não vejo nenhum defeito em mim e os outros me acusam achando muitos defeitos? Porque você é um defeituoso de marca maior. É a mesma pessoa que fez a outra pergunta. Você é o cara mais defeituoso que eu já vi na vida. Você é essa pessoa que acha que não tem defeito aqui, É. ó. Que todo mundo tá ruim, mas você tá bom. Você tá mal. Como é que é a pergunta? Por que todo mundo fala que eu tenho defeito e só eu que não vejo? Porque eu não vejo nenhum defeito em mim e os outros me acusam achando muitos defeitos. Instala uma câmera 24 horas, 7 dias na semana na sua casa, depois me manda um vídeo, que eu quero saber se você tem razão. Eu faço um exercício sempre, e esse é importante, é que assim, se uma pessoa fala mal de você, pode ser inveja. 2 pessoas, pode ser complô. Mas 3, meu amigo, é muita coincidência. Você precisa começar a perceber se você não está fazendo nada de errado mesmo. Me perdoe aí quem eu respondi, agora eu vou responder direito. Se você é uma pessoa que não tem defeito e todo mundo acha e fala que você é defeituoso, é porque você de fato é um grande defeituoso e talvez não tenha jeito. Vocês não riem? Minha sugestão é que você procure para ajudar a igreja sua, se isso você sentir, ou a pessoa pode estar fazendo essa pergunta não para ela, mas pode estar trazendo uma pergunta que muita gente, ele está fazendo um teatro, pode ser isso, está fazendo um teatro em relação à pergunta. Então, se for isso, você que está fazendo a pergunta, orienta essa pessoa a ir num psicólogo, e num psicólogo cristão, e também você pode orientá-lo a ir num psiquiatra, porque psiquiatra não é mais médico de doido, é médico de crente. A piada parece que não foi boa. É coisa boa. E também a literatura cristã, a literatura
que se dobra a Bíblia, é boa para a gente se compreender. O que é ruim é quando você, crente, está lendo muita coisa sem ler Bíblia, porque você não sabe o que é de Bíblia e o que é não. Mas uma pessoa que tem conhecimento bíblico e começa a assinar uma literatura de psicologia, de medicina, é bom, ajuda, provoca para reflexão. Amém. Pagamento. Pastores, a igreja que tem uma juventude doente, você percebe que os jovens, os adolescentes estão doentes espiritualmente. Essa igreja, ela pode já estar condenada no futuro? Eu tenho uma preocupação nesse sentido, porque eu precisaria entender mais pontualmente o que é ele considerar uma juventude totalmente doente, né? Porque você percebeu o que é isso. Porque hoje nós temos uma geração, vivemos uma era onde doenças emocionais estão em alta, e é normal. Uma geração está enferma. É comum que a igreja se componha de membros enfermos, porque ela faz parte de uma geração. Então, talvez ele tenha vivido uma geração saudável, onde, por exemplo, ao ver dele, ou a experiência dele, ser um crente saudável era aquele tipo de coisa que ele vivia. Nessa geração, talvez ele olhe para essa geração e diga, essa geração está doente, porque ela não faz as coisas que a gente faz. Por exemplo, eles não vão pregar o evangelho na rua, entregar panfleto, como a gente fazia na nossa época, tal. Mas a gente tem que se atualizar no sentido de que, assim, as gerações mudam e as ferramentas mudam. Eu fico preocupado se realmente é tudo isso. Mas para isso resolver, minha opinião, o pastor pode fazer o comentário dele, é necessário que o pastor, o líder da igreja, junto com os líderes de jovens, sentem, conversem-se, porque às vezes essas enfermidades ou essa enfermidade coletiva, ela é decorrente de uma convivência doentia. Aquele grupo vive de maneira doentio, de maneira que não promove saúde, mesmo sendo membros da igreja. E isso pode acontecer. Você tem um grupo de jovens numa igreja que não vive de maneira saudável. Vem à igreja, fora da igreja tem um comportamento inadequado e eles são sem saúde, não é por causa da igreja, é por causa da vida que eles levam fora da igreja. Porque seria muito difícil a gente culpar a igreja nesse sentido, porque a igreja, eles passam 2 horas na igreja, 4, 6 no máximo, mas convivem horas fora. Então eu penso que precisaria conversar pontualmente isso aí. Porque precisa saber, porque as pessoas, a gente faz perguntas, mas o que a gente está dizendo não é o que a gente está falando. Interessante, né? A pessoa escreve uma coisa e hoje tem que pôr RS, para dizer, olha, eu não estou tão tranquilo e tal. Então o que ela está perguntando, vai que está se referindo não à igreja, mas está se referindo a uma juventude de filhos que para nós parecem desobedientes, e devem ser, parecem muito modernas, porque essa modernidade deles está implicando na vida espiritual. Ora, mas só o fato de estar na igreja, eles estão no lugar certo, né? O que talvez precisa é a associação dos obreiros. Todos os obreiros, diáconos, presbíteros e pastores, dentro da igreja, pensando em como dar saúde para eles. E às vezes nós não fazemos isso, cada um faz o seu trabalho, sem uma pergunta dessa na cabeça. Perfeito. O que é então um obreiro saudável? Um cara que não é doente. Se ele está saudável, ele não tem doença. Vocês já viram aquele videozinho que roda aí na internet do seu João, ou seu José? Não importa. João José, do seu José João. Então a repórter diz para ele, seu João José, 102 anos de idade. Ele diz, me diz uma coisa, como é que faz para chegar aos 102 anos de idade? Ele diz, primeira coisa é não morrer. Quer dizer, mas vamos pensar o que ela. Não há obreiro totalmente saudável. Há obreiro que quer ser totalmente saudável. Nós nunca alcançaremos essa perfeição de que nós estamos falando. Sempre vai ter uma coisa que a gente não consegue ainda. Agora, quando Cristo voltar, Ele tem que achar a gente fazendo assim. Fazendo assim significa, fazendo assim o pós,
Nós estamos Exatamente. tentando ser. E aquilo que eu descubro que não sou, vai muito na relação familiar, dá uma mudada. Esse é o obreiro perfeito. Tem perfeição? Existe perfeição. Perfeição bíblica, perfeição divina. Deus considera o homem perfeito, mas limitado. Então é possível ser perfeito errando pouco. Não sei se a minha palavra é um pouco carnal. O perfeito, o obreiro perfeito, saudável, é aquele que tem pouquinhos erros. Porque sempre algum ele vai ter. Uma das referências que eu gosto na Bíblia de perfeição de Deus, porque existem dois tipos de perfeições pensando a partir de Deus. É a perfeição a respeito dele e a perfeição que ele espera do homem. A perfeição que a gente lê a despeito dele é uma perfeição impossível de se achar erro. Essa é Jesus. A perfeição que ele exige de nós é uma perfeição com pequenos erros. Isso. É assim, achei a Davi um homem segundo o meu coração, cujo foi perfeita a sua vida perante a minha presença, mas Davi não era perfeito. Sabe aquele marido? Igual eu, por exemplo. Também não gostaram da piada. Um marido que é perfeito, mas tem erros. Aí um dia, a esposa fará uma reclamação e ele dirá, caso próprio, quero te dizer, querida, que eu não sou perfeito. Você está esperando uma perfeição minha que eu ainda não tenho. Mas olha, se você comparar com o pastor Adriano... você está bem melhor. Mas você entendeu, né? Quer dizer, não dá para ser perfeito, é impossível. A toda a perfeição vi limite. Mas dá para a gente melhorar bastante, bastante, bastante mesmo. Eu vou aproveitar a pergunta e falar uma coisa que é importante, assim, a respeito de marido. Porque nós, pastores, às vezes falamos isso na igreja, para os irmãos, mas não falamos desse jeito. O jeito que eu falo é assim, o marido vira para a esposa e diz assim, eu não sou igual aquele fulano que fica no bar, eu chego do trabalho, eu sou crente, eu vou na igreja, eu volto direto para o trabalho, só porque eu quero jogar um videogame, só porque eu quero fazer isso, só porque eu quero fazer aquilo, você fica pegando no meu pé. Ei, você não vai para o bar, não bebe, não vai fazer aquelas coisas, não é porque você é perfeito marido, é porque você é crente. Isso, O que a sua esposa está falando é que, como marido, você deve ter outros comportamentos. Esses comportamentos é sua obrigação como crente. Não basta ser, precisa parecer. Exatamente. Amém. Identificando um obreiro que está caminhando conosco doente, o que fazer? O que falar? Só o pastor tem autoridade para conversar com esse irmão? Ou qualquer outro obreiro da igreja pode conversar com ele, trazer uma orientação? O que falar para essa pessoa que está doente? Quem faz uma pergunta dessa, ela deve estar dentro de uma cultura de honra opressiva, difícil. Pode ser. Porque ele não conhece o versículo de João ou de Pedro. Exortai uns aos outros para que sareis. Ora, a exortação, ela é coletiva, nós devemos nos exortar uns aos outros. Agora, como é que eu exorto? É que é o problema. É que a Bíblia tem primícias para exortação. A primícia bíblica para quem deve exortar é assim, aquele que exorte, exorte em amor. Ou seja, se você não tem amor, só tem conhecimento, só tem uma palavra dura, o meu conselho pastoral é não exorte, deixe para mim. Eu sei fazer isso. Eu sou pastor para isso. Eu tenho essa função também para isso. Eu tenho de Deus essa graça de saber exortar com semblante de amor, de brigar com palavras de amor. Se você não consegue isso, querido, não exorte. Então ele não serve, esse versículo não serve para você. O Aliana, é isso? Aline. Aline com Luciana. É o seguinte, essa pergunta nos deu a oportunidade de falar com a nossa igreja. Que bom se pudermos aplicar isso. Atualmente, por causa de uma cultura de honra talvez deficiente, a gente tem dificuldades de que outra pessoa possa fazer a obra. Então nós precisamos descobrir que na igreja, e aquela pessoa precisa ter coragem, de eu poder pedir para o meu irmão fazer o seguinte: meu irmão, você já percebeu que o irmão ou a irmã tal tem a deficiência tal? Vamos dizer uma coisa que não existe, que existe bem pouquinho na igreja, uma pessoa pavio curto.
Né? Tenha. Então, será que não é Lá em melhor? Ermelino deve ter, aqui não tem não. Será que não é melhor, de fato, neste caso o pastor, pedir para uma pessoa na igreja ir falar com ele? Uma pessoa que ele entenda que tenha condições, conhecimento, e funcionaria, não é? Vou dar um exemplo em pecado. A irmã me manda a foto do irmão bebendo uma Heineken na Holanda. Então, Aliana, ela me mandou aquela foto com ele. Eu achava que ela não deveria ter me mandado. Ela deveria ter ido falar com ele. Olha, essa foto que você pôs no Instagram não foi legal. Não é melhor você te retirar, sei lá que dá ou não, blá, blá, blá. Aí ele ofende ela. Ela chama mais 2 da igreja. Ela, claro, deve dizer para o pastor, nós estamos fazendo esta obra, você nos autoriza. Você sabe que isso é uma coisa que a igreja está precisando implantar, para não deixar para o pastor, fulano pecou. Aí vai o tonto lá, desculpe, vai o pastor lá, ter que resolver, não seria, não vai dar certo isso aí. Se a igreja fizesse, homens e mulheres de Deus, obreiros da igreja, se coloquem nessa posição, venham conversar com o pastor, mas faça esse tipo de coisa. Por quê? Tem mais uma coisa, eu sei do objetivo que eu não estou sendo, mas veja, Luciano e Aline, se esta vida se aborrecer muito, ele vai entristecer o pastor. Desculpe, vai entristecer quem falou com ele. Sobra o pastor para dizer, está com raiva delas? O que elas fizeram com você? Ah, pastor, só por causa de uma fotozinha que eu estava bebendo uma Heineken na Holanda, ela falou isso. Verdade, ele falou. Percebe? Tem alguém que pode agora apacentar, consolar. Agora, se foi o pastor que falou, esse cara vai embora da igreja e não fala para ninguém, sai falando mal. Exatamente. É até uma questão diária da igreja. Meus pés. Muito bom. Então, tem uma pergunta que diz assim: como despertar a responsabilidade num obreiro que aparentemente está emocionalmente saudável, partindo do pressuposto que a igreja não é apenas responsabilidade do pastor e sua casa? Batendo nele com chicote com prego. Olha, se ele está um obreiro aparentemente saudável, eu já fico desconfiado se é realmente saudável, porque eu preciso despertar nele. Um obreiro saudável, ele já tem esse despertamento nele. Ele está num ambiente eclesiástico da igreja, dizendo, eu quero servir, eu quero ser obreiro, eu sou obreiro. Aí já é obreiro? Já é obreiro, e não está Mas despertado. Na minha velhice eu já esqueço as perguntas, mas ele é obreiro, mas já não está dando fruto, é isso? Ele não está produzindo. E pode produzir, mais ou menos essa é a questão, né? É o que eu entendi. Tem uma aparência saudável, mas tem uma aparência emocionalmente saudável, partindo do pressuposto que a igreja não é apenas responsabilidade do pastor e sua casa. A experiência nossa, de Ermelino, que o pastor Adriano disse que vai adotar, mas ele quer adotar com dinheiro de Ermelino, eu acho que isso está errado, é que chamar esse obreiro e esposa para um jantar com o pastor. A gente tem feito alguma coisa assim. Né? Inventa, rapaz. Você tem dinheiro para pagar o almoço para todo Então, mundo? por isso que ele quer fazer com o dinheiro de Ermelino. Você chamar um casal desse, pode ser que já tenham feito, se já fizeram, não vou dizer o que é, meus P. Meus P significa que P é a palavra, é a letra que começa de parabéns. E P também é a letra que começa com êxames. Pêsames. Então, quando eu falo na igreja meus P, a pessoa que escolha se é parabéns ou pêsames. Se ele já fez, não deu certo. Mas parece que na cultura de honra a gente entende que é legal o pastor e os obreiros terem intimidade. Será que o pastor da igreja já conversou e não deu certo? Mas talvez uma linha, um caminho,
seja buscar intimidade com esta família. Mais intimidade, se já tiver, mais intimidade. Abrir o jogo de poder, às vezes consegue boa mudança, não é? A Liana, domingo que vem, não amanhã, vai ter unção, consagração de presbítero na minha igreja. Vou gravar, vai ser ótimo. Amém. A gente fez um jantar com o presbítero novo. E lá dissemos para ele, vai ficar cara essa carninha. Amém? Eu tenho só mais uma aqui, não sei, a Lu, você ainda Graças tem a mais Deus. aí? Tem mais aí? Graças a Deus. Eu tenho mais uma aqui só. Obreiros que dependem 100% do pastor, ele está agindo com a cultura de honra de maneira equivocada? A pergunta talvez... Eu estou prestando muita atenção na pergunta, porque às vezes a pergunta é colocada, mas, assim, depender 100% do pastor é bom, é saudável. O que é depender 100% do pastor? É depender honrando. Agora, se for uma cultura de honra errada, é o depender para fazer. Então, eu só faço se o pastor... Ora, irmãos, é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso não depende do pastor. Agora, algumas coisas dependem do pastor a respeito. E é importante que ele, por exemplo, pastor, eu vou começar um trabalho de fazer culto na faculdade. Ou estudo numa escola pública, eu vou começar a fazer um culto com os amigos ali. É importante que ele faça, sem depender do pastor. Mas o sem depender do pastor, eu vou explicar o que é. É assim, pastor, eu vou começar, ora por mim, eu estou fazendo lá. O que é não depender do pastor? O pastor não vai estar lá estudando, é ele que vai estar pregando. Mas ele já conversou com o pastor está orando por ele, Deus está sobre ele, o pastor está dizendo, Senhor, usa esse jovem, salva vidas, não que seja para a minha igreja, mas também. E eu penso que isso é depender do pastor. Isso é bom depender do pastor. Lá em Ermelino, a igreja tem diminuído cada dia. Muitas famílias saíram, foram para grandes igrejas, e a gente diminuiu o número bastante. Ultimamente, Deus mandou algumas dezenas de vidas para a gente cuidar, que nós não conhecíamos e tudo. E aí, a liderança de jovens da igreja fez um projeto e um plano de trabalho que excluía a igreja. Excluía no seguinte sentido: não apareçam aqui nos cultos. E a igreja ficou meio triste e bronqueada, e vieram falar para mim: o que você acha, pastor? Eu disse: que maravilha que eles estão fazendo, por isso. Domingo passado, foi domingo passado que teve o teatro? Ou do outro? Domingo passado, depois de muito tempo, eles apresentaram um teatro sobre a ceia. E a igreja só pode ir quando eles chamam que é culto, quando não é encontro de jovens. E eu não estou falando para fazer assim, eu estou querendo responder que às vezes é preciso se sentir abençoado, que tem alguém que faça. Claro, eu estou sabendo o que está acontecendo. Nós estamos em oração. O culto de oração lá na igreja é das 6 às 7. Culto de jovens é das 6 às 7. Nesse horário... Você está usando para fazer propaganda aqui na igreja. Eu desculpo. Mas não tem nas redes sociais, não. Então é das 6 às 7. O que eu faço nesse horário? O que os irmãos acham? Já que eu não posso ir para a igreja. Orar. Eu oro por eles. Ore por eles. Eu oro antes, meia hora. Durante. 6 horas eu oro. E nós temos, dá para olhar as câmeras. E tem uma coisa que eu não faço, eu não olho. Eu oro antes, oro às 6, depois oro durante, e me sinto um pastor que tem um grupo que faz a obra junto. Então eu não sei se é esta a questão da cultura de honra ou não. Eu sinto que isso é bom. Mas claro, cada pastor e cada grupo, cada igreja tem que se entender para ver se é isso mesmo, né? Amém. Amém. Então, a próxima pergunta... Próxima ou última? A próxima. O que fazer quando o sentimento é afetado por conta do emocional? Repete a pergunta. Que eu não entendi. Porque o sentimento do outro ou da própria?
O que fazer quando o sentimento é afetado por conta do emocional? Normalmente é o contrário. O emocional é afetado pelo sentimento. O sentimento mexe com a emoção e não o contrário, entendeu? Luciano, pastor, eu estava passando por uma cidade chamada Presidente Prudente, vocês conhecem? Do lado tem uma cidade chamada Presidente Bernardes, vocês conhecem? Quem que é de lá? Presidente Bernardes. Do lado tem Álvares Machado. Estou passando. Passa por Prudente. Minha mulher disse, já estamos em Presidente Prudente. Passa por Presidente Bernardes, ela não disse nada. Eu fiquei triste, acabado, derrotado. Você sabe por quê? Nasci lá. E ela não disse nada. Ela disse, o que você tem? Falei, estou chateado, triste, estou acabado. Mas por quê? Porque nós acabamos de passar em Presidente Bernardes e você não falou, olha a cidade que você nasceu. Sabe o que ela disse para piorar? Eu esqueci. A questão é, quando Deus tem misericórdia de você, você não vai ficar com o bico desse tamanho por muito tempo, mas pode ficar um pouquinho. Nem vai ficar fazendo disso aí o cavalo da batalha. Nem vai ficar com isso, mas precisa esclarecer. Eu entendo, pastor, que precisa esclarecer. Ela perguntou por quê. Eu disse a ela, por quê? Se ela entendeu bem, já estou programando uma viagem que ela não sabe, daqui 20 dias para Presidente Bernardes. Para ver se... Tá vendo, maridos? Mas só vamos passar em frente. Só vamos... Respondam quando a esposa perguntar o que tem, né? Ou as mulheres. Isso, essa é o final. Fala, não precisa gritar, fala. O que você tem? Eu estou aborrecido porque você... É um direito nosso. É um direito. Agora, não tem um direito disso, é pavio curto, de ficar uma coisa, gente. Você não estava abraçando e amassando um dia desse agora? É possível ser usado para curar estando doente? Bom, cura-te a ti mesmo, médico. Quantos pastores, pregadores pregam alegria para a igreja quando ele está na bancarrota? Eu entendo que é possível. Agora, seria melhor os psicólogos explicarem que o camarada que cura outro estando com a mesma doença, ele está firme, ele sabe dos propósitos de Deus. Ele tem um problema. Tem um jovem na nossa igreja que sempre foi desobediente, até um tempo atrás. Aí o pastor João, você vê que faz tempo, disse, vamos convidar esse jovem para falar na igreja para os jovens sobre obediência. Pensa um negócio desse. Aí eu disse, eu apoio. Se aquele jovem foi convidado para falar sobre obediência sendo obediente, você acha que ele vai dar fruto ali naquela pregação, naquela palestra? Sim, depende. Se ele disser que ele sabe quem ele é, vai dar certo. Então, é possível sim, na minha crença, que eu estando com um emocional não triste hoje, não errado, não cambaleante, hoje, eu possa abençoar quem tem o mesmo problema. Acho que a pergunta é essa, né? Eu vejo total possibilidade, desde que essa pessoa saiba que ele precisa de cura e que ainda não conseguiu, mas ele vai dizer para essa pessoa, o que você fez não foi legal, mas vamos lá, Deus perdoa, e perdoa mesmo. Deus é bom. Se fosse alguns pastores, não perdoaria, não. Eu acho que dá certo, sim. Dá certo se ele se conhece, até porque ele está doente por um tempo, né? Ele está doente, mas ele está se identificando, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou mal, aconteceu isso também comigo, ele está falando para ele, não está falando para a pessoa, mas eu estou me cuidando. E isso que você está vivendo aí, ó, eu vou te dar a receita que eu estou tomando, porque dá certo. Essa oração dá certo, esse jejum dá certo, esse propósito dá certo. Maridos que às vezes ainda não foram curados, mas tentam curar a esposa. Tentam curar a esposa. Exatamente.
Pode até ser curado nesse processo. Sim. Pode até ser curado. Até Ele pode ser curado juntos, na verdade, né? Começam a tomar o remédio e vai junto. Ele está dividindo a cartela. Nós temos hoje depressivos ajudando depressivos. Exatamente. Então, Verdade. A saúde está relacionada à transformação na alma? como é que é? Se a saúde está relacionada, a saúde emocional está relacionada à transformação da alma. Não ouvi? Na verdade, a transformação da alma está mais ligada à saúde emocional, a como você, ao seu QE, né, à sua inteligência emocional. À medida que você vai conhecendo o seu emocional, a sua alma vai ficando saudável. Veja Davi dizendo, olhando para o espelho e dizendo: por que te abates, ó minha alma? Você está doente, mas veja, espere em Deus. Você não lembra? A gente já passou por fase difícil. Ô alma, para de drama. Porque às vezes o nosso emocional está querendo nos jogar para baixo. Mas o nosso homem interior está dizendo: não, todavia eu me alegrarei no Senhor, me levantarei de madrugada, cantarei os seus justos juízos. Eu estou vivendo isso aqui, mas veja, inteligência emocional. A Bíblia é cheia dessas receitas que nos abençoa. E a gente não gosta disso às vezes. Vai falar nada agora? Eu tenho dificuldade, bastante dificuldade com os meus irmãos, porque eu acho que quem quer o fruto do Espírito não pode, não tem como, é impossível. Um temperamento não ser mudado, um pavio curto. Se o fruto do Espírito disponível para mim, o homem mais com os limites. E eu não entendo por que as pessoas não mudam. Eu, pastor Celso, não entendo. Por que eu falo com as pessoas e elas não mudam o seu temperamento? São ranzizas, não tem paciência, não sabe ouvir, não sabe responder. Eu não entendo a igreja, mas a igreja é a igreja que Deus colocou, é assim mesmo. Isso já está marcado o dia para resolver, no dia da volta de Cristo. Mas se ele voltar às 4 da tarde, vamos ter esses problemas até 3:30. Temos 5 dias. 5 dias. Pega a visão, irmão. Então, antes de fazer a última pergunta, eu só quero deixar para quem está nos ouvindo aí online, acompanhando a gente, por favor, não deixem de colocar o e-mail de vocês ou aí no chat, ou então enviar na mensagem do Facebook e no direct do Instagram da IEPSUS, tá bom? @IEPSUS, para que você adquira o certificado online. Então, todos terão direito ao certificado, amém? Então, surgiu mais uma pergunta aqui instantânea. Então, eu tenho mais 2. A falta de inteligência emocional do outro pode afetar a nossa e também o sentimento em relação à pessoa? Se você alcançou uma inteligência emocional, a falta de inteligência dele não deve alcançar a sua, porque você é o inteligente. A burrice do outro não me torna mais burro, a não ser que eu queira. Eu tenho uma frase que eu falo para o pastor Celso, é que assim, inteligência emocional é a capacidade de lidar com a imbecilidade das pessoas. Porque, veja, você dá aula para criança pequena, você ensina o abecedário. Esse ano você está dando aula para uma turma. Você está ensinando A, B, C, D e tal, essas coisas. O ano que vem você pega outra turma, você não vai dar a mesma aula? Você fica irritada de ensinar a mesma coisa, de lidar com essa incapacidade ou essas turmas? Às vezes eu não entendo a gente tem dificuldade de lidar com uma imbecilidade, com perguntas assim, que a outra pessoa não compreendeu. Não consegue compreender que assim, a sua mente já avançou e a do outro não. Só que isso é falta de fruto do Espírito. O pastor Celso tem razão. Eu fico
preocupado com isso, ele me emociona quando ele fala isso, porque, veja, eu tenho que pensar que esse outro, ele precisa da minha ajuda, e eu posso voltar aqui, sem perder a minha inteligência emocional, descer aqui e falar com ele. Eu vejo isso na Bíblia. Jesus desce para falar com os homens, é Deus entre os homens, Emanuel, Deus conosco. Ele vem agora em forma de homem, se humilhou a si mesmo, se fez homem, para falar conosco no mesmo nível. Mas ele deixou de ser Deus? Não. Quem adquire inteligência emocional não deixa de ser inteligente emocionalmente, porque ele está lidando com alguém que não é. Agora, se aquela pessoa não quer, é diferente. Se você ficar com ele, você vai ficar um burro mesmo. Se você entrar na briga com ele, você vai piorar. Aí você vai perder a sua inteligência. Aí não compensa. Ele está fazendo isso, irmãos, para me causar ciúme, porque eu ganhei esse lenço. Ele não podia pegar dele. Pode fazer outra pergunta. Ele não vai responder essa. Não. Não, para que responder isso aí? O doutor falou. O doutor falou. Olha, as perguntas não param. Chegou mais uma instantânea. Pessoas que têm problema assim, parece esses papéis. Você puxa um, sempre tem outro problema. Vai sair junto. Então vamos lá. Qual as características de uma pessoa acelerada? Essa ele é bom para responder. Essa é você. É tão difícil responder isso aí, porque o acelerado, você está falando uma coisa com ele, ele fala, deixa eu falar uma coisa só um pouquinho, antes que me esqueça. Acelerado porque ele não pode esperar. Ele é tão acelerado que ele está sempre no futuro. O acelerado não está no presente. Em nível menos teórico, o acelerado não pode andar devagar. Você está indo com o carro, o farol está fechado. Então você diminui, o de trás buzina. Faz 1 segundo que o farol abriu, ele já buzina, porque quer que você saia. Você está com o farol fechado. E tem gente que não quer passar lá na faixa. Quer passar aqui. Não para porque a faixa dele é lá. Como? Está fechado o farol. Para aqui e deixa ele passar. Eu paro e deixo ele passar, o de trás buzina e reclama. Uma pessoa acelerada. Não desacelerou. Não tem tempo para pensar nas coisas importantes. Dá valor às não importantes. Não que não dê valor para coisas importantes. O acelerado pensa muito nele. Ele é o primeiro, porque o cérebro dele é um pouquinho de... Não, o pensamento dele, o jeito de ele pensar é complicado. Eu não sei se eu dei acelerado porque pensa nele, é acelerado porque o pensamento dele está no futuro, ele não consegue olhar para trás. Não que tenha a ver do passado, mas olhar para trás, olhar para o presente. O não acelerado, ele olha para frente, para trás e para cá. O acelerado, ele está meio na frente. O acelerado tem como importância ele. Aceleração. O acelerado é um ansioso, né? Com as coisas de amanhã, com as coisas de hoje e com as coisas de ontem. Sim. E normalmente a característica de um ansioso, de um acelerado, é que ele sempre tem algo pendente. Ele nunca conseguiu resolver tudo na vida. Ele é acelerado porque ele acha que em algum momento ele vai atender a demanda da vida dele. Ele não espera, ele precisa conhecer Eclesiastes 3, né? Sim. Há tempo para todas as coisas. Ele não consegue lidar com isso. O acelerado acha que dá jeito em tudo. Você lembra do rapaz que a mulher queria ir com ele para a praia? Não tem tempo para isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Quer dizer que o acelerado não enxerga coisas pequenas. Só coisas importantes. Amém? Amém. O nosso tempo está acabando, né? Então, não dá para fazer mais perguntinhas. O pessoal que mandou, né, e a gente ainda não conseguiu fazer as perguntas,
Vai ficar guardadinha a pergunta, na próxima a gente faz, viu, pastor? Amém. Né? Já que a gente já descobriu que a gente não vai terminar aqui, vão ter outros seminários, então fiquem ligados aí nas redes sociais que logo mais a gente tem outros seminários e aí essas perguntas que ficaram, a gente retoma, né, e faz outro bate-papo aqui com os pastores para tirar ainda mais algumas dúvidas que ficaram aí com a galera online. Ou então, pastor, a gente pode montar uma caixinha lá no Instagram, né? Se surgirem outras perguntas, né? O pessoal que está aqui ou o pessoal que está em casa, se surgirem mais dúvidas, a gente deixa, né, uma caixinha de perguntas. E aí, o pastor Celso que vai responder as perguntas. O pastor Adriano falou que ele não. Irmãos, muito obrigada pela presença de vocês hoje, né? O pessoal de Ermelino estão pedindo para eu olhar lá para a câmera. Estou olhando para a câmera, está lá. Eu tenho que vir mais para cá. Desculpa, pastores, vou entrar na frente, que eu não queria entrar na frente. Então, muito obrigado, pessoal de Ermelino, São Mateus, Campinas, né? Tem um pessoal aqui também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero... Tá na internet. Jundiaí, que está na internet, né? Uhum. Então... Mas quem está aqui presencialmente, então, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês, que se dispuseram a estar aqui em Suzano hoje conosco. Foi uma grande bênção recebê-los aqui, é uma honra para nós, uma alegria. Venham sempre, né, sejam todos muito bem-vindos, todas as vezes. Vocês são muito amados, muito queridos da nossa igreja, então, sintam-se à vontade em voltar várias e várias vezes. Pessoal que está online aí, Jundiaí, Indaiatuba, Sorocaba, quem mais? Mogi Guaçu. Jundiaí, né? Votorantim, né? Sede, IEP-Sede, e todos os outros que estão nos acompanhando, lá da Itália, de Valinhos, tem uma galera toda aí também, de Minas, né? Que a gente falou hoje também, né? O pessoal de Minas que está nos acompanhando. Quero deixar só um recadinho, né? Acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, @IEPSUS. Segue também a Igreja de Ermelino, IEP Ermelino. Segue lá também essa igreja que é abençoada. E mais algum recado, pastores? Não? Pessoal aí da mídia, mais algum recado? Não? Então, mais uma vez, muito obrigada. Queria pedir para um pastor orar aí para encerrar. Pode ser. Então, para a gente encerrar, eu vou só lembrar o café. Nós temos um cafezinho aqui para nós, que estamos aqui, né? Os irmãos estão na internet. Tome, faça seu café e tome aí. E a gente vai tomar uma aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a participação do pessoal de Ermelino mais uma vez, a parceria, a boa vontade, a disposição do pastor Celso, que é sempre um companheiro e um ajudador dessa igreja. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé um minuto? E depois a gente já vai tomar café. Assim vocês esticam um pouquinho. Que na minha religião a gente só ora em pé. Pai eterno, eu quero te louvar, te agradecer, Deus bendito, pelo dia que o Senhor nos deu hoje. Davi dizia que é melhor estar na tua casa do que em outros lugares mil. Faz muito tempo, Senhor Deus, que eu não passo um dia inteiro assim com os meus irmãos na igreja. E hoje foi um dia gostoso, foi um dia de aprendizado, foi um dia de nos posicionarmos de maneira saudável. Mas ainda que estivéssemos doentes, nós estávamos diante daquele que pode curar todas as doenças. E nós te pedimos saúde nessa noite. Nesse fim de dia, nós te suplicamos que o Senhor nos visite. Senhor, se nós formos como aquela figura do pós, que está subindo o degrau, se hoje a gente tiver subido um degrau, eu já ficarei muito feliz, Senhor. Porque isso é um passo à saúde espiritual, à saúde emocional, à maturidade espiritual. Nós, nem eu, nem o pastor Celso, eu sei que nem o Senhor espera de nós que nós subamos essa escada correndo. O que o Senhor espera é, filho meu, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu quero dar um passo, eu quero que os meus irmãos deem um passo hoje. Visita cada lar, cada família, cada igreja que participa conosco. E que nós possamos, a cada passo, dar um degrau a mais, subir um degrau a mais. Na saúde espiritual, na vida espiritual saudável
de uma maneira que nós possamos ser obreiros melhores para Ti. Porque, afinal de contas, Deus, o propósito de sermos saudáveis é Te servir melhor. Não só estarmos melhor, é fazer a obra melhor. Porque obreiro é obrar e nós queremos obrar melhor. Nos ajuda nisso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Os irmãos, cumprimentem a paz do Senhor, nós temos o café.